Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os 518 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, sempre propositiva, indique a uma amiga, um amigo, né? São 578 mil, desculpa, não 518 mil, graças a Deus, 578 mil e graças a vocês. Indique a uma amiga, um amigo, é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro das entrevistas, postamos a entrevista, a última da senadora Simone Tebet, pelo Mato Grosso do Sul, foi candidata recentemente à presidência do Senado, e a do ministro da Suprema Corte do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. São as duas últimas entrevistas e já temos uma série delas ainda para concluir essa semana. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram as informações, todas elas, sobre os 3 cursos que oferecemos: História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, e História Política das Constituições Brasileiras. Basta acessar www.cursodovila.com.br. Claro que o grande assunto do dia, e isso vai dar muito pano para manga, porque é uma questão gravíssima, é o vídeo do deputado bolsonarista, um deputado extremista, né, chamado Daniel Silveira, lá do Rio de Janeiro, aquele que quebrou a placa da Marielle Franco, né, contra o Supremo Tribunal Federal, né, com uma linguagem chula, de marginal, com agressões, com violência, ameaça de morte, né, e que levou à sua prisão ontem, já de madrugada, né, e todo o assunto, toda a repercussão que está dando sobre o fato. Acho que a primeira coisa, eu estou acompanhando todo o noticiário, né, e é incrível as análises, como são primárias, pobres, né, como há uma dificuldade de ter uma visão de totalidade, de compreensão histórica, falta história nas análises. Primeiro vamos ver quem é Daniel Silveira, quem é esse deputado extremista bolsonarista. É um soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, ele foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele lá esteve nessa profissão, vamos chamar assim, 5 anos e 9 meses. Foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Apresentou, de acordo com a matéria da Folha de São Paulo, do Intercept Brasil, atestado médico falso, né? Ofensas que ele colocava no Facebook. Quando ele era soldado, ele cobria as operações, colocando em risco, inclusive, seus colegas, as pessoas que estavam sendo investigadas ou que eram encontradas pelas ruas. Ele filmava tudo aquilo e ia atacando violentamente a imprensa e líderes religiosos, né? E fazendo campanha aberta, como se ele, sendo soldado, ele pudesse ter direito a fazer tudo. Esse é um soldado, hein? Com uma arma na mão. Olha o perigo, né? Ele foi, quando PM, durante 5 anos e 9 meses, ele teve 80 dias preso. 80 dias de prisão, né, por diversas infrações regulamentares, né, além de faltas, atrasos, repreensões, advertências, chegando ao ponto que ele acabou sendo expulso da corporação, né. A pergunta é, esse homem, esse bolsonarista extremista, pode ser definido como um conservador, no sentido que eles se dizem liberais na economia e conservador nos costumes? Não. Ele é alguém fora do campo democrático, que coloca em risco as instituições, alguém violento e que coloca em risco a ordem pública, sim, de forma explícita. Isso daqui não é conservador. Quem tem essa capivara, porque isso aqui não é currículo, é capivara, não pode ser chamado de conservador. Ele está no campo, né, extra-democrático, portanto, no campo extremista, no campo nazifascista, que é o campo dos bolsonaristas. E quando eu falo bolsonaristas, entenda-se, não os que votaram no Bolsonaro no primeiro turno ou no segundo turno, 2018. Não. Aqueles desse núcleo, né, de parlamentares bolsonaristas que comungam do nazifascismo. E o que ele fez, o vídeo, é uma demonstração explícita de que ele não consegue conviver com a democracia, com o Estado Democrático de Direito e com a Constituição, né? Não há o que duvidar. Portanto, a definição ela está absolutamente correta. Essa é a vida pregressa do conservador, né? De um servo de Deus. Em nome de Jesus, provavelmente ele diria, né? Ninguém pode acreditar, né? Esse homem não é cristão, não é católico, não é evangélico. Esse homem é um perigo para a sociedade.
A questão que se coloca, né, é que vamos só retomar, né, para que vocês recordem tudo o que aconteceu. Ele gravou esse vídeo, disponibilizou no YouTube e causou uma repercussão e fez com que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Fux, acionasse Alexandre de Moraes, porque esse cidadão já está sendo investigado no inquérito das notícias falsas, das fake news, né? E aí e aqui eu estou com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, estou usando aqui o que foi postado no blog do Fausto Macedo, do Estadão, e aqui vem tudo, um trecho, porque não dá para ler tudo o que ele falou. É um negócio tão violento, é uma linguagem chula, palavrões, coisas baixas. Eu não vou repetir tudo aqui, que é fazer propaganda de um marginal. Não vou fazer isso, porque ele fala coisas, realmente isso aqui não é um parlamentar, em nenhum parlamento do mundo, né? Nenhum parlamento do mundo. Ele faz uma série de acusações, tudo começou, é importante só ressaltar, porque é o seguinte, a história, houve uma manifestação do ministro Luiz Edson Fachin sobre o livro Conversando com o Comandante, que o Celso Castro, do CPDOC e da FGV, colhendo o depoimento do ex-comandante do Exército, General Vilas Boas, e ele faz uma menção àquele tweet de 2018, que, segundo ele, não colocava em risco as instituições, mas era, segundo a interpretação da maior parte das pessoas, uma ameaça a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Edson Fachin, dias atrás, lamentou, né, o posicionamento do general, né, e fez um comentário sobre aquilo, um comentário duro sobre aquele fato. O ex-comandante do Exército, que tem uma grave doença, né, uma esclerose múltipla, muito específica e tal, fez um tweet que não deveria ter feito, dizendo assim, 3 anos depois, ponto. Ou seja, quer dizer que ele está manifestando o seu repúdio ao tweet 3 anos depois, pegando esse gancho, o extremista bolsonarista Daniel Silveira, e chamar bolsonarista de extremista é redundância, mas tudo bem, vamos dar essa definição. Aproveitou, gravou um vídeo de 19 minutos e 9 segundos, né, gravíssimo, que foi retirado depois do ar pelo YouTube, né, e disse barbaridades, né? E aqui parte delas está justamente na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E ele pega como foco inicial o ministro Fachin e diz que é o seguinte, só vou ler um trecho, porque é uma coisa muito baixa, vergonhosa para nós sabermos que temos um deputado desse nível, né? E pior, ter eleitores que votaram num cidadão como esse. Ele não está lá imposto, ele foi eleito, hein? O que acontece, Fachin, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filho da puta que tu tem. Essa cara de vagabundo. Várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte? Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? Bem, isso daqui não precisa ir muito longe. O que ele está? Ele está ameaçando, colocando em risco a integridade física no ministro do Supremo Tribunal Federal. E já expande para todos os integrantes, como ele fala, dessa corte. Eu não vou ler tudo, porque tem coisas horrorosas aqui que não dá para ler. Mas continua. Vocês não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral para poderem estar na Suprema Corte. Eu concordo plenamente com o Abraham Weintraub, quando ele falou, abre aspas, eu por mim colocava todos esses vagabundos na cadeia, fecha aspas, né? Aponta para trás, começando pelo STF. Ele estava certo. Aí continua, só alguns trechos selecionados pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao STF, aí ele faz uma série de considerações sobre... Ele não sabe nada, é um pobre coitado, mas fascista, hein? Perigoso à ordem pública e tal. Ele diz o seguinte, olha aqui, a Constituição é uma porcaria para poder colocar canalhas sempre na hegemonia do poder. E, claro, pessoas de sua estirpe devem ser perpetuadas para que proteja o arcabouço dos crimes no Brasil e se encontra aí na Suprema Corte. A Constituição é uma porcaria. Aí ele fala assim, eu não tenho medo de vagabundo, eu não tenho medo de traficante e não tenho medo de assassino. Ele compara, portanto, um ministro do Supremo a um traficante, a um assassino, a um vagabundo. Bem, segue. Né? Aí diz que ele não faz uma série de considerações históricas totalmente equivocadas, mostrando que ele tem um desconhecimento absoluto de coisas básicas assim. Nós não estamos falando de algo muito complexo, é simplesmente do beabá, não sabe nada. Continuando a leitura, diz ele,
em certo momento aqui. Vocês deveriam ter sido destituídos do posto de vocês e uma nova nomeação convocada e feita de 11 novos ministros. Ou seja, ele quer destituir todo mundo. É ditadura, né? É ditadura, ele está defendendo uma ditadura. E alguém vai dizer que isso é liberdade de expressão, hein? Vocês nunca merecem estar aí, vários também já passaram, não mereciam. Vocês são intragáveis, inaceitáveis. E aí continua dizendo, olha o que ele diz. É chato eu falar isso, me desculpe, mas está aqui, está na decisão do ministro. É muito triste a fala desse extremista bolsonarista, né? Diz ele, não é nenhum tipo de pressão sobre o judiciário, não, porque o judiciário tem feito uma sucessão de merda no Brasil, desculpe. Uma sucessão de merda e quando chega em casa na Suprema Corte, vocês terminam... Aí já não dá, aí é terrível, umas expressões baixíssimas, aqui não vou ler, vocês me desculpem, mas não dá. Aí ele se refere ao Ministério Público com a mesma expressão sobre o Ministério Público. Bem, eu não vou ler tudo, você tem ofensas à honra, à dignidade dos ministros, do STF, do Ministério Público, né? Ele defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal, ele ameaça de morte os ministros, né? Ele defende o ato adicional número 5, a imposição do AI-5. Ele não sabe que o AI-5, ele é tão incompetente, fechou o Congresso Nacional, fechou a 13 de dezembro de 1968 e deu todos aqueles poderes que ontem na live que eu fiz no final da tarde, eu acertei, porque de noite tinha esse vídeo. Você veja, antevisão, só não acerta a Mega Sena, mas acertei. Falando do AI-5 que eu estava justamente comentando. E ele, à noite, postou esse vídeo, né? E o AI-5, nós vimos pela exposição que eu fiz, né, que é o ato mais arbitrário da história política brasileira, dava ao presidente o direito a legislar, porque ele fechou o Congresso Nacional. Então ele era, portanto, fazia o papel de dois poderes, executivo e legislativo. E no judiciário, o judiciário não podia apreciar nenhuma medida adotada pelo presidente da República tendo como base o AI-5. E ele suspende todas as garantias que os juízes tinham, todas as garantias. E também o judiciário não poderia apreciar habeas corpus, né? Isso entre outras arbitrariedades consagradas no terrível adicional número 5, que foi uma ditadura, fechando inclusive o Congresso Nacional. E esse cidadão extremista bolsonarista, o Bolsonaro comunga de todas essas ideias. O filho dele, o Bananinha, por exemplo, não falou que podia fechar o Congresso Nacional, bastava um jipe, um soldado e o cabo. Portanto, o Daniel Silveira simplesmente é uma espécie de porta-voz informal do Bolsonaro sobre essa questão. O Bolsonaro e os bolsonaristas, os extremistas nazifascistas, concordam ipsis literis com tudo isso. Então, ele usou palavrões, expressões chulas, não vale a pena lê-las, já li uma que chega, né? E faz um ataque direto, né, e gravíssimo às instituições e conclama o golpe de Estado. É isso que ele fez num vídeo de 19 minutos e 9 segundos. A ação tomada pelo ministro Alexandre de Moraes foi absolutamente correta, absolutamente correta. O que ele utilizou, claro, ele foi aqui, nós temos aqui na Constituição, né? Ele faz referência, por exemplo, ao artigo 53, diz o artigo 53, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas, como foram, à casa respectiva, à Câmara dos Deputados, entenda-se, né, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. É voto aberto. Então, amanhã, a Câmara dos Deputados vai ter de cumprir o disposto no artigo 53, parágrafo 2º, e tratar dessa questão. Portanto, isso aqui é explícito, não cabe nenhuma dúvida. E toda a sustentação do senhor ministro da Justiça, que tem como base a Constituição, ele é um professor de Direito Constitucional, registre-se, né, está tudo sustentado na Carta de 1988. Eu vou retomar bastante essa questão, mas o que me chama a atenção, é o primarismo, né, de certas leituras sobre o que está ocorrendo. Tem um cidadão aí que falou que era uma grosseria. Foi simplesmente uma grosseria do Daniel Silveira. Não, isso aqui não é uma grosseria, isso aqui é um crime. E na verdade não um crime, mas crimes que ele cometeu, vários crimes contra a ordem pública, contra a ordem constitucional. Então isso aqui não tem conversa, não adianta chegar e falar, não, mas somente os crimes, não, tem vários, inclusive que está listado o artigo da lei 7.170/73, o artigo 17, né,
tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça à ordem o regime vigente ou Estado de Direito. O artigo 18, tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Artigo 22, fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem pública. Aí vamos ao artigo 23, incitar a subversão da ordem política e social, animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis e classes sociais. Artigo 26, caluniar ou difamar o Presidente da República, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, etc, etc, etc. Portanto, não podemos chamar isso daqui de grosseria. Isso aqui é um verdadeiro absurdo. Teve um outro aí que diz que ele é preso político. Quer dizer, um nazifascista que faz isso, porque é nazifascismo o que ele fez, e a forma como ele se comportou no IML, lá do Rio de Janeiro, tentando quase agredir uma policial, quase agredir. O que fica muito claro do que é um nazifascista, do que é um bolsonarista, tentando agredir a policial. E tem o vídeo, cerca de 2 minutos, né? É um negócio assim verdadeiramente absurdo. Chamar isso de preso político, quer dizer, um chama de grosseria. Olha, é grosso. Grosseria são crimes. O outro diz que é preso político. Alguém que quer rasgar a Constituição, impor a ditadura, né? Destruir o Estado Democrático de Direito, é preso político? É preso político ou é um terrorista? Ou é um terrorista, né? Tanto que os seus aliados foram lá na porta de onde ele está preso e agrediram um brasileiro que estava simplesmente com a placa Marielle Franco. Foi agredido, sem que a polícia agisse, né? Nós vamos amarrar daqui a pouquinho essa questão. Aí tem outro, eu fui anotando, é patético, como o Brasil é pobre analiticamente, explica a situação que nós estamos vivendo. Um deles, do Partido Novo, puxa, um partido liberal. Será que o Partido Novo é liberal? Ou é um partido bolsonarista travestido de partido liberal? Né? Um cidadão, um deputado chamado Alex Fontaine, né, que disse o seguinte, que a ação do Alexandre de Moraes foi autoritarismo antidemocrático. Pô, eu adorei, deputado, parabéns, hein? Autoritarismo antidemocrático, quer dizer, tem autoritarismo democrático? Então eu não sabia. E segundo, também não foi autoritário, né? Vamos entender quem coloca em risco a ordem pública, quem ameaça as instituições, e inclusive o parlamento do qual o senhor faz parte, porque o adicional número 5, insisto, fechou o parlamento. E quando ele foi reaberto, quase um ano depois, só para confirmar a eleição, entre aspas, de Emílio Garrastazu Médici, né, ele funcionou precariamente, com deputados sendo sucessivamente cassados, né, presos. O deputado Francisco Pinto, do MDB da Bahia, por exemplo, né, um pouquinho de conhecimento e deixar essa farsa de chamar liberalismo, né, ser liberal quando é autoritário, é bolsonarista, também não dá, né? Então vamos dizer a verdade. E ele disse o seguinte, que a decisão é uma mão grande dos membros do STF. Essa expressão, mão grande, o senhor sabe que ela tem muitos significados, inclusive alguns muito graves, que insinua ação de desvio de recursos, obtenção de forma ilícita de recursos. É realmente uma definição muito liberal. Parabéns, realmente o Partido Novo está indo muito bem com bolsonaristas. Parabéns, parabéns. Aí, eu, na verdade, lamento isso, porque eu lamento muito, que é muito importante o país ter um partido liberal, né? Mas não um partido bolsonarista que defende extremistas. O Supremo Tribunal Federal apreciou e por 11-0, né, referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? E agora é transferida essa decisão para a Câmara dos Deputados, de acordo com o que reza o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. E o voto dos parlamentares tem de ser um voto aberto, ou seja, se eles referendam a prisão ou não. Há toda uma discussão de flagrante ou não flagrante, mas a explicação dada pelo ministro Alexandre de Moraes e referendada pelos 11 ministros, foi unânime a decisão, é muito clara. Não vamos tergiversar e colocar dúvida onde só há transparência, clareza, é mais iluminado essa questão, está mais fácil de enxergar do que a luz do sol do meio-dia. Vamos pegar essa questão agora, amarrar. Qual o significado político disso? Por que nós caminhamos por uma crise institucional? Vamos lá. Eu sempre tenho insistido e feito algumas comparações, guardadas sempre as devidas proporções,
entre bolsonarismo e nazismo, entre os extremistas bolsonaristas, não são aqueles que votaram no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno da eleição presidencial em 2018, não, estou falando pela caterva, o que eu chamo de caterva bolsonarista, uma malta que tem como princípios, e inclusive querem tomar CCJ, imagina, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, isso é uma extremista, que conspira dioturnamente contra os valores da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, né? E diz o Dr. Ulisses, está no meu livro, né? A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, célebre discurso de 5 de outubro de 1988. Traidor da Constituição é traidor da pátria, diz o Dr. Ulisses em certo momento do seu discurso. O traidor da Constituição, bolsonaristas, são traidores da pátria. Isso é importante deixar bem claro. Nós estamos falando com extremistas. Na Alemanha também foi assim. Não levavam a sério o partido nazista, não levaram a sério o Hitler. Ele teve breve, lá em 1924, preso, ninguém levava a sério. Criaram condições, inclusive, que ele não precisasse cumprir toda a pena. As condições de prisão era uma grande maravilha que ele tinha. E aquilo foi indo. Ele foi minando o Estado Democrático de Direito e seduzindo liberais também. É bom lembrar que o primeiro gabinete do Hitler, em janeiro de 1933, só tem 2 ministros nazistas. 2! Né? E você tem uma composição com conservadores e com liberais, que logo vão sofrer também ação, assim como os opositores no campo socialista e comunista, né? Vão sofrer repressão por parte dos nazistas. Então os liberais, muitas vezes, ficam procurando alguma passagem de uma lei, de um artigo, de um inciso, para tentar justificar o direito de um extremista, porque não há direito. Nessa questão, eu queria deixar bem claro, não existe direito. E foi muito feliz, mas muito feliz mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele disse, faço questão aqui, ele diz primeiro o ministro Luiz Fux abriu, né, a sessão, e o ministro Alexandre de Moraes deixou bem claro o seguinte, que não há nenhuma relação entre isso e liberdade de expressão. Não há nenhuma relação. Isso daqui você coloca em risco, olha, diz ele em certo momento, o ministro Alexandre de Moraes. As declarações do deputado e sua incitação à violência não se dirigiu apenas a diversos ministros da corte, ofendidos pelas mais abjetas declarações, mas muito mais que isso. Suas manifestações dirigiam-se a corroer a estrutura do regime democrático e do Estado de Direito, fazendo apologia à ditadura, ao ato adicional número 5, pleiteando o fechamento do Supremo Tribunal Federal, incitando a violência física nos limites, inclusive da morte de ministros, porque não concorda com posicionamentos. Perfeito, né? Continua o ministro. Muito mais que crimes contra a honra praticados contra ministros do STF e a instituição, muito mais do que ofensas pesadas, aqui as manifestações tinham o mesmo intuito de corroer o sistema democrático, de abalar o regime jurídico do Estado democrático de direito, né? É isso. Ou seja, nós não podemos repetir aqui o que aconteceu na Alemanha, sempre guardadas as devidas proporções. Também foi, o Hitler usou da Constituição de Weimar de 1919, de tudo que era dado pela Constituição, para solapar a própria Constituição. E quando chegou ao governo, em janeiro de 1933, impôs a ditadura. Ele, esse deputado, a mesma coisa, né? Esse deputado, esse Daniel Silveira, que é tão inexpressivo que a gente nem lembra o nome dele, a mesma coisa. Se referiu, não vou usar as expressões, à Constituição, mas em certo momento chamou de porcaria. E usou depois outras expressões baixíssimas que não cabe retomá-las aqui. Aí ele quer usar da própria Constituição para defender o que ele chama de liberdade de expressão. Ou seja, ele quer usar do que é garantido pela Constituição para destruí-la, porque ela é uma porcaria, né? Quando você soma isso com o que o Bolsonaro disse em Santa Catarina, e foi motivo também de comentário nosso, que o certo seria fechar
a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo e o site antagonista, e ele só não faz isso porque ele é democrata, você perceba que é uma linha de continuidade. Se o certo é fechar jornais em um site, e ele não faz porque ele é democrata, é porque ser democrata é errado, não é verdade? Não é verdade? Vamos construir um raciocínio lógico. Portanto, o que o Bolsonaro está falando, e houve quase que um silêncio do país sobre isso, é a mesma coisa que o Daniel Silveira, de forma mais tosca, falou nesses 19 minutos e 9 segundos. E foi para a cadeia, A questão que se coloca, nós temos vários cenários aí, Um deles pode ser, dependendo da decisão da Câmara dos Deputados, que os bolsonaristas resolvam em cadeia gravar vídeos, tal qual o do Daniel Silveira, agredindo o Supremo, agredindo as instituições, agredindo o Estado Democrático de Direito, agredindo os preceitos democráticos, para testar, falar assim, eu quero ver se vão prender todos nós. Os deputados, é capaz de uma reação em cadeia. Não despreze dessa possibilidade, hein? E vocês sabem que o que a gente canta a bola aqui acaba acontecendo. Agora, a crise institucional está colocada. Tem muitos bombeiros, né? Mas vide, Bolsonaro ainda não falou, e vai falar, porque o Bolsonaro comunga de tudo isso. E todas essas ideias. Os bolsonaristas idem, os seus filhos, mais ainda. E deixaram isso de forma muito explícita. As Forças Armadas, isso é um perigo. Nós imaginávamos, nós não, as Forças Armadas não eram atores políticos desde 1985. Ou seja, de lá para cá, desses 35 anos, quem recoloca como ator político é justamente o Bolsonaro. E elas aceitaram, em troca de dinheiro. Foram compradas, sim. Quantos ministros militares, quantos assessores? Que isso? E as funções que estão estabelecidas aqui, a partir do artigo 142, é um absurdo elas terem assumido funções de governo, maculando a sua história, como nós sempre falamos aqui, e comungando, queira ou não, com o governo, porque para todo mundo há uma vinculação entre Bolsonaro e Forças Armadas. E o que vai ocorrer? A questão, dependendo da decisão da Câmara dos Deputados, é o acirramento das contradições, é uma crise institucional. Está aí, está presente. Se tentarem atuar como bombeiros, o presidente do Senado está tentando fazer isso, né? Você tenta resolver essa crise que caminha para ser institucional, tenta resolver hoje, amanhã, depois da manhã. Mas ela vai ocorrer na semana que vem, no mês seguinte. É inevitável. Não é possível, eu sempre disse, que o bolsonarismo não consegue conviver com a democracia. O bolsonarismo não consegue conviver com as instituições. O bolsonarismo não consegue conviver com as liberdades, com o Estado Democrático de Direito. Então esse pobre aqui, Daniel Silveira, um sujeito truculento, perigoso à ordem pública, que tem de ir para a cadeia, não só ser cassado, né, que seria um mínimo que a Câmara dos Deputados deveria fazer, mas o processo continuar e colocá-lo na cadeia, e não faltam dispostos aqui na lei apontada de 1973, né, pelo ministro Alexandre de Moraes. A questão está aí, ou seja, não adianta desenhar aquele cenário róseo até 2022. Lembra? Lembra que eu falei do Sobrenatural de Almeida, usando um personagem do Nelson Rodrigues, que ele se referia ao futebol? Lembra que eu disse aqui, dias atrás, que o Sobrenatural de Almeida também participa da política? E o que é o Daniel Silveira? É uma espécie de Sobrenatural de Almeida. Embolou toda aquela explicação, que o Bolsonaro era o rei da cocada preta, dominava tudo e já estava no segundo turno de 2022. Não, a crise sanitária se expande, não há vacinas, aumenta o número de infectados, aumenta o número de óbitos, desesperos de governadores e prefeitos frente à grave situação sanitária, vide Araraquara, vide Florianópolis, Chapecó, entre outros. O Ministério da Saúde não tem vacina porque não comprou, o mundo comprou, hoje não há vacina no Brasil suficiente. Por outro lado, a crise econômica se agrava a cada dia. E lembra-se que eu disse, crise econômica, pandemia, crise social, crise institucional e essa panela de pressão pode explodir. Em suma, aquelas análises róseas de 2 dias atrás, como eu disse, eram furadas, são mais furadas ainda. Se você gostou dessa live de tantas outras do meu canal, está entre os 578 mil inscritos, indique a um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, assistir as entrevistas, me acompanha no Twitter, Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações. Amanhã nos encontraremos. Até!